Eu estou no Exército desde 2014 e vou te contar uma história que até hoje ainda faz todo mundo rir no meu batalhão. Embora na época tenha sido uma confusão, aconteceu que chegou um subtenente novo, um C, com aquele ar de superioridade. Daqueles que acham que ninguém merece olhar nos olhos deles. Ele chegou achando que era o mais guerreiro, o mais fodão e olhava pra gente até com desprezo. Na verdade, ele não liderava bem e muitos de nós o odiavam. Ele tinha um forte sotaque de Oaxaca, e como no exército sempre há apelidos, passou a ser chamado de Oaxaca. O cara tinha um castigo favorito que já tinha deixado a gente de saco cheio. Abraçar uma árvore, mas a gente tinha que fazer isso de cabeça para baixo. Sempre era a mesma coisa. Parecia que ele só sabia esse castigo, e ficou assim por um mês, nos esgotando. Com isso, até que chegou a nossa vez de sair para patrulhar, e para variar, ele foi junto com a gente. Foi aí que ficou claro o quanto ele era mimado, porque assim que entrou na viatura, a primeira coisa que fez foi ligar o ar-condicionado no máximo, e em toda saída sempre comentava a mesma coisa que ele. Queria um confronto, não tinha medo, estava pronto para tudo. Desde que ele disse isso, pensei, esse cara vai nos meter em encrenca. Os veteranos avisavam que não era bom estar nessas situações. Até o sargento primeiro aconselhou ele a se acalmar, mas o Vato mandou ele calar a boca com o seu "eu sou subtenente". E assim a discussão terminou. No fim, foi como ele queria. Na quarta saída que tivemos, fomos a uma casa onde supostamente havia pessoas armadas. O Oaxaca já ia com a mão na arma, tirando a trava antes mesmo de chegar. Ficamos procurando por um tempo, até que de repente de uma esquina saiu uma caminhonete branca que começou a atirar na gente pelas janelas. Nós revidamos a agressão, começou uma perseguição e no final a caminhonete bateu contra uma parede. O impacto foi tão forte que metade da caminhonete invadiu a casa. Depois de toda a confusão, tivemos que isolar a área e garantir a segurança no local e lá estávamos, cada um cuidando do seu. Quando um dos meus veteranos me diz: "Você já viu a cara do Oaxaca?", eu olho para ele e não acredito. O C estava pálido, engolindo em seco, com o olhar perdido, na verdade, nem lembro de ter visto ele atirar. O sargento primeiro foi até a Rápida para pegar seu inspeção de natureza especial, porque o pessoal do Ministério Público tinha chegado. Ele abriu a porta e de repente fez uma cara de nojo e gritou: "Quem diabos se C?" Aqui todo mundo olhou e o Oaxaca só desviou o olhar. Só com isso já ficou claro o problema. Depois tivemos que subir de novo na Rápida e o cheiro estava horrível. Nem abaixando os vidros o fedor saía. O Oaxaca se mexia incomodado, não sabia como sentar. Até que o sargento primeiro não aguentou mais e perguntou direto se tinha sido ele para ajudar, e aí ele acabou admitindo. Sim, que de tanto susto ele se cagou, de medo, e que não queria que a gente chegasse no batalhão para que lá ninguém ficasse sabendo. Estávamos voltando e no caminho tinha uma feira de domingo. O Oaxaca não queria descer, mas estava tão desconfortável que não teve opção. Perguntamos o tamanho dele e compramos uma calça e camiseta americana barata. No que realmente gastamos bem foi em aromatizantes, de spray, de pomada, de tudo para ver se tirávamos o cheiro. O banheiro mais próximo era o de uma loja de gorditas. Duas moças bem bonitas nos emprestaram o banheiro, que, para a sorte delas, tinha chuveiro. Lá estávamos, 2 soldados vigiando a porta do banheiro enquanto o Oaxaca tomava banho. E eu, de quebra, aproveitei para pegar o número de uma delas, com quem ainda converso. Quando ele saiu, já não estava fedendo, mas o uniforme dele ainda cheirava tão mal que uma das moças até vomitou ao sair. Minhas antiguidades e o sargento primeiro estavam borrifando spray às pressas, como se isso fosse adiantar, mas nem assim. Ainda, na volta o fedor continuava. O pior foi que, ao chegarmos ao batalhão e entregarmos a Rápida, os que estavam lá perguntaram: Quem? Quem se cagou na caminhonete?" Então, mesmo que ele quisesse que ninguém soubesse, vocês já podem imaginar a história, se espalhou por todo o batalhão. A moça com quem fiquei conversando me confessou que o banheiro dela ficou fedendo por uma semana inteira depois daquilo. E o banheiro químico também ficou fedendo por uma semana inteira. E essa é a famosa história do subtenente, o Oaxaca. Minha história aconteceu em 2022, quando eu estava me formando. Eu me perguntava para onde iriam me mandar e o que eu iria encontrar. Ao sair para as ruas,
o primeiro lugar para onde me mandaram foi Zacatecas, para reforçar a segurança. Na minha cabeça, a primeira coisa que pensei foi: será que vão me mandar como carne de canhão? Assim que chegamos, nos alinharam com todo o equipamento esperando instruções. De repente, saiu um comandante que não perdeu tempo, nos olhou e disse: vocês são os reforços. Saiam para apoiar os deslocados e veículos. Fiquei sem reação pensando: de que deslocados ele fala? Não demorou muito para eu entender. Nos mandaram para o município de Palmas Altas, em Gerés, e lá eu descobri a verdade. Os habitantes estavam sendo evacuados porque vários cartéis estavam disputando o controle do local. Todos queriam esse município porque é um ponto estratégico por causa das suas rodovias. A situação era tão grave que naquele lugar já não havia mais policiais. Ninguém queria fazer isso, e os poucos que restavam simplesmente pararam de aparecer, porque todos sabiam que um policial não sobrevivia nem uma semana. Os cartéis eram muito mais numerosos e estavam totalmente fora de controle. Quando descemos dos veículos, a primeira coisa que vi foi todo mundo ajudando, carregando colchões, roupas, o que fosse possível. Nesse momento, alguém me puxou pelo braço direito. Era um senhor de idade, com muletas, com a voz trêmula. Ele me pediu para tirar os netos dele dali, para levar para a casa. Ele me pediu, esse pedido ficou gravado na minha memória. A maioria das pessoas que deixavam o município eram agricultores. Vi famílias inteiras deixando suas casas, alguns em carros, outros em triciclos, burros ou cavalos. Idosos em cadeiras de rodas mal conseguiam se mover. Muitos perderam tudo, até as máquinas de trabalho. A terra foi tomada pelos mesmos criminosos. O próximo passo foi organizar um comboio de 20 veículos civis que escoltaríamos junto com a Guarda Nacional. Apesar de termos retirado muitos, as famílias depois voltavam ao batalhão pedindo ajuda para recuperar o que não conseguiram levar. Claro que nós os ajudávamos, mas sempre havia um risco quando começavam os confrontos entre os cartéis. Tínhamos que esperar até que se acalmassem. Antes de entrar nessas idas, eu vi coisas que não esqueço. Casas já ocupadas pelos criminosos com máquinas dentro pareciam recém-abandonadas, pratos com comida quente, cervejas geladas sobre a mesa, até sorvete sem derreter. A malandragem nos viu chegar e saiu do lugar. Os cartéis os amedrontavam com todo tipo de recrutamento forçado, cobrança de taxa, toque de recolher e, no pior dos casos, ameaças diretas. Nem todos foram embora. Alguns resistiram e ficaram alugando quartos onde viviam até 5 famílias juntas, sobrevivendo com o pouco que podiam. E mesmo que, como soldados, tentássemos ser duros naquela primeira noite, muitos de nós caímos no choro por tudo o que tínhamos visto. Porque ninguém te prepara para abandonar sua casa, e ninguém te prepara para ver um povo inteiro ser arrancado de sua terra. Eu, que cheguei apenas com a incerteza de onde serviria, acabei vivendo o mais difícil. Pessoas que não tinham culpa de nada, expulsas de suas próprias casas, se perguntando qual tinha sido o mal que fizeram para viver assim. E aí eu entendi que o nosso papel não era só carregar um fuzil, também era carregar as histórias e a dor de todo aquele povo. Eu sou fuzileiro naval e em uma ocasião tive que sair em uma operação junto com os Coachite. Essa missão foi direta, ordem presidencial. Nos mandaram para Tepalcatepec porque, supostamente, lá havia pistoleiros do 4 letras que estavam sendo treinados por desertores do exército. Diziam que ali se escondia um chefão perigoso. Antes de sair, chegou perto da gente um coachique, daqueles caras que até o olhar incomoda, e falou bem claro pro cabra: se eu ver alguém com celular ou tentando se comunicar, eu mesmo arrebento assim. Sem rodeios. E a gente entende rápido que com esses caras não se brinca. Íamos em 9 caminhonetes e 2 Black Hawk em cima, tudo em silêncio, só gestos com as mãos, ninguém falava. E quando descemos a pé, foi aí que encontramos 3 pistoleiros patrulhando o helicóptero. Passou bem baixo, fez barulho e aproveitamos. Derrubaram eles em segundos. Nem tiveram chance de reagir. Continuamos avançando e chegamos ao acampamento. Aí sim começou a confusão, tinha rajadas de tiros por todos os lados e foi aí que vimos o pior. Vários dos desertores ainda estavam usando o uniforme do exército, até com o maldito FX,
05 nas mãos. Eram caras que um dia juraram o mesmo que a gente, mas agora estavam lutando do outro lado. Não eram nenhum improvisado, sabiam se mover, se proteger, mas também não contavam que a gente já tinha cercado eles. De repente, o Black Hawk passa e faz a primeira varredura. Derrubaram uns 10 rapidinho, na segunda passada foi pior, mais uns 6 ou 7 para o chão, e aí foi quando o resto começou a entrar em pânico, a correr como podiam pela serra. Quando entramos para revisar a área, encontramos vários caídos, mas nem todos estavam mortos. Alguns fingiam que estavam dormindo. Nosso pessoal da enfermaria se aproximou de um para examiná-lo e o desgraçado tentou sacar a arma rapidinho. A arma ele nem conseguiu levantar porque um coaxique apagou ele ali mesmo. Aí você entende que até os feridos são um risco? Outros, ao nos verem, ajoelhavam-se de mãos erguidas, chorando e suplicando pela vida. E os desertores que pegamos vivos? Esses sim se cagaram de medo porque sabiam o que os esperava. No final, ficava o cheiro de pólvora, de terra molhada e de sangue. O acampamento parecia um açougue e a gente só ficava se olhando com o olhar perdido. Naquela noite ninguém falou, mas sabíamos que ali ficou um pedaço de cada um. É verdade. Essas coisas não constam nos relatórios, só entre quem estava lá. Mesmo fingindo ser durão, essas imagens nunca somem.